E nós já estamos de volta ao vivo com Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. No bloco anterior nós começamos a falar sobre as varizes, né? Principalmente os sintomas incomodam muito nesta época do ano, que é o verão, que os sintomas costumam se agravar, e nós vamos continuar falando sobre esse tema com a doutora Marina Fonseca. Marina, idade média, existe uma relação de idade para surgirem os primeiros sintomas ou não? Aí são vários fatores que influenciam. Existe, a maior parte da população desenvolve os sintomas acima dos 25, 30 anos, e lá para os 60, 70 anos, praticamente 70% da população tem algum grau de varize. Nós falávamos agora há pouco das varizes dos membros inferiores, né? Mas até agora no intervalo a gente comentava, podem surgir casos também em outras partes do corpo, né, Marina? Podem. Tá muito comum a gente, as queixas, né, de paciente de vasinhos no rosto, às vezes no tórax, e esses vasinhos, eles podem ter relação não só com a doença de varize, mas com alguns tratamentos estéticos que são feitos, com o próprio melasma, com o tratamento do melasma, algumas drogas estimulam neovascularização, e até, por exemplo, o paciente que é hepatopata, né, tem uma doença hepática, ele pode desenvolver colateralização no tórax, no abdômen. Então esses vasinhos em outras partes não necessariamente são da doença varicosa, às vezes por outro fator que tem que ser investigado. E no rosto, tem como tratar também? Tem como tratar. Antigamente se usava muito a injeção de glicose, hoje a gente usa preferencialmente o laser transdérmico e o resultado em geral fica muito bom. Agora muitas pessoas usam meias de compressão e às vezes não consultam um especialista, não vão ao médico, já vão à farmácia, sentem ali algum incômodo e já compram essa meia. Quais os cuidados nesse caso, Marina? Sim, a meia de compressão, ela é uma novela, né? Muita gente compra, não se adapta, tem essa situação também de comprar em farmácia sem receita. Hoje já está um pouco mais, eles já estão segurando mais, já estão vendendo mais só com a prescrição mesmo. Por quê? Porque o paciente, para ter indicação de meia, depende da situação de condição clínica dele e se ele tem que ser examinado por um especialista. Porque se a circulação dele arterial, por exemplo, não é tão boa, ele não vai poder usar a meia. E, às vezes, vai comprar a meia de uma compressão inadequada que vai piorar a situação dele. Então, assim, às vezes aquele inchaço nem é por doença venosa, é por outro motivo. Existem várias causas que causam inchaço na perna. Então, a meia tem que ser muito bem indicada e muito bem orientada para o uso dela, porque a maioria das pessoas abandona a meia, muito fácil. E acaba ficando chateado porque não é uma meia de um valor muito baixo, né? É uma meia com um valor... É um custo mais alto, Um custo mais alto e a pessoa não se adapta e aquela ali fica encostado. Ou seja, o especialista que vai indicar qual é o tipo de meia, qual é o tipo de compressão. E a orientação, inclusive, para calçar, porque muita gente tem dificuldade para calçar. Então, assim, para calçar, como que você pode se adaptar com ela? Porque assim, a meia, ela só serve para gerar conforto. Mas eu brinco com as minhas pacientes que assim, ela gera conforto em quem se adapta, senão ela é um extremo desconforto. Porque gera calor, esteticamente às vezes não combina com a roupa, não fica bacana. Então, assim, ela é para gerar conforto em quem se adapta. Por isso a pessoa tem que ter um especialista para orientar ela até para se adaptar ao uso dela. O uso dela. Bom, tem alguns mitos e verdades, como a gente disse aqui no início, né, que sempre as pessoas falam em torno de varizes. Nossa produção preparou alguns assuntos. Quero que você comente, então, por favor, porque são assuntos que geram muitas dúvidas nas pessoas no dia a dia. Será, né? Será que é assim mesmo? Não. Por exemplo, este aí, cruzar as pernas, como nós estamos aqui neste momento. Isso ocasiona varizes, doutora? Eu achei interessante que até você riu, né? Pois é, porque cruzar as pernas... Não ocasiona varizes de forma alguma, é um hábito que as pessoas têm e se fosse assim já estaria todo mundo cheio de varize. Não. Quando a pessoa trabalha muito tempo sentada, sim. Isso aí pode ser um problema circulatório? Isso sim. O tipo de profissão interfere muito no surgimento de varize. As profissões que a pessoa permanece parada numa mesma posição, seja sentada ou de pé, principalmente de pé, e essa pessoa não movimenta ao longo do dia, por exemplo, durante uma cirurgia longa, que você está ali se mantendo, em pé o tempo inteiro, parado, todas essas predispõem a varize. Por quê?
aumenta a pressão, né, venosa nos pés, no tornozelo, e a gente gera uma hipertensão venosa e por gravidade a coluna de sangue tende a descer mesmo, né? Então, gera uma hipertensão venosa e esse tipo de profissão estimula, sim, o aparecimento de varizes. E a pessoa pode fazer alguma coisa, alguma atividade? Sim, movimentar as atividades que são de pé, mas que a pessoa está sempre movimentando, evita bastante. Outra situação que muita paciente chega queixando eu tô cheia de varizes porque a minha profissão eu subi dessa escada o dia inteiro. Excelente. Que bom que você sobe dessa escada o dia inteiro. É um exercício excelente. E muita gente pensa o contrário. Né? Exatamente. Então, assim, algumas profissões predispõem sim, mas principalmente aquelas que você se mantém em repouso por um longo período de tempo. Por muito tempo. Vamos ver, então, mais uma questão aí que tem relação a mitos e verdades. Cremes ajudam na cura de varizes, doutora? Não, até porque a cura não existe, né, das varizes, que é uma doença crônica. Existe o tratamento ali pontual daquela situação que você tá daquela forma e daqui a uns anos você vai estar de outra forma, vai necessitar de um outro tipo de tratamento. Os remédios orais e os cremes, né, os tópicos, não curam varizes de forma alguma. Aliviam os sintomas. Aliviam os sintomas, exatamente, só isso, mais nada. Vamos para o próximo, então. Que as pessoas têm dúvidas aí, anticoncepcionais geram varizes e trombose, isso é uma questão que é muito falada, né? Hoje a gente está muito, assim, se toma anticoncepcional há muitos anos, mas a gente está diagnosticando muita paciente mais nova com trombose. O anticoncepcional, ele estimula a formação de varizes em algumas pacientes. Nem todas, então. Nem todas. E principalmente, e a trombose também, ela tem relação sim com o anticoncepcional, mas para as pacientes que têm tendência a ter trombose. Por isso que uma paciente que não tinha nenhum fator e aí usava anticoncepcional e teve ou a trombose, né, dos membros ou a embolia, você tem a obrigação de pesquisar uma tendência genética, né, uma trombofilia para essa paciente. Porque você imagina só, a quantidade de gente que toma anticoncepcional, que você conhece, e se todo mundo tivesse trombose por causa do anticoncepcional, então, assim, isso é uma coisa que gera um receio nas pessoas, mas que não é bem assim, né? Porque senão não tinha tanta gente usando anticoncepcional, senão todo mundo estaria com trombose. Então, isso são para casos específicos, mas que tem relação sim. Tem relação principalmente dos anticoncepcionais com uma dose maior de estrogênio. Quem tiver dúvida, então, procurar um especialista e fazer os exames, né? Com certeza. Vamos para mais uma questão aí que gera dúvidas na população. Nós falávamos dele agora há pouco. Salto alto pode ocasionar varizes, doutora? Sim. Então, não existe um estudo, né, extenso sobre isso, mas o salto, quanto mais alto, maior a compressão e assim a restrição da bomba do pé, da bomba venosa, da bomba de sangue do pé. Então, teoricamente, poderia causar. Eles falam que o melhor seria o salto um pouquinho mais grosso, de altura 4, né, centímetros, 4 centímetros, mas pensando mais no conforto e não para evitar varizes. Tá certo, então. Um assunto que gera muitas dúvidas também. Vamos para a última questão, aí, que gera dúvidas na população também. Varizes é uma questão hereditária. Sem dúvida. Nós falamos a primeira pergunta também que a gente faz para o paciente que chega, né, com queixa ou com qualquer forma de varize é: sua mãe tinha varizes? Seu pai tinha varizes? Quando o pai tem, geralmente a doença venosa é um pouco mais avançada no sentido de acometimento de safena. Sua avó tinha varizes, provavelmente a avó materna também tinha. Então, assim, é muito comum. Acontece os casos esporádicos de que não tem ninguém na família com varizes. Mas, em geral, a irmã tem, a mãe tem, a avó. Então, aí a atenção deve ser redobrada, né? Sim. Procurar um especialista o quanto antes. Com certeza. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por ter vindo aqui ao Manhã da Piedade. Obrigada. Um bom dia, Foi um bom prazer. trabalho, viu? Obrigada.